Olá! Começa agora a aula de atualidades Aprendi Mais Essa com o professor Eduardo Lima, pelo NEAF. Eu sou formado em História e Jornalismo e estou aqui para proporcionar o conhecimento para você, concurseiro, e para você vestibulando. Um conhecimento simples e objetivo. Tudo bem? E nós vamos falar hoje de impeachment. Você que acompanha a mídia, você que acompanha jornais, telejornais, acompanha pela internet, toda essa divisão política acontece no Brasil, toda essa bagunça político-administrativa. O que está acontecendo? A nossa presidente, ela está sendo acusada, ela está passando por um processo de impeachment e você deve se perguntar, o que é impeachment? Do que se trata esse termo que todo mundo fala e poucas pessoas, às vezes, não têm um conhecimento mais amplo. Não precisa de um conhecimento tão amplo assim para entender um termo tão simples. Impeachment ocorre quando certas autoridades praticam um crime de responsabilidade e ficam impedidas, olha o termo, impedidas vem da palavra impeachment, que é uma palavra inglesa, e de continuar seus cargos. Ou seja, foi na Inglaterra que começou essa ideia, essa jurisdição, esse impedimento de cargos. E trata-se de uma situação muito grave, na qual a autoridade que comete a função, ela perde o cargo e sofre sérias consequências, tais como a inabilitação para exercício da função pública por um certo tempo. Então, se você parou para pensar, o que é impeachment? É o impedimento de um cargo político-administrativo, por exemplo, do presidente. Então, é um termo muito simples, muito claro, tudo bem? Só que, para haver o impeachment, precisa de um crime de responsabilidade. E você se pergunta, o que é crime de responsabilidade? Representa, em verdade, uma infração político-administrativa, ou seja, o presidente, no caso, que é o nosso exemplo usado aqui, ele possui uma situação de política administrativa de atuação de trabalho, porque ele foi eleito por nós. Então, por ele cometendo um crime de responsabilidade, ele vai sofrer um impeachment. E esses casos, ele é regrado pelo artigo 85 da Constituição Federal de 1988, a conhecida Constituição Cidadã. E assim como pelo artigo 4º da Lei 1079 de 1950, quando foi colocado o impeachment dentro das nossas leis, que especifica as hipóteses constitucionais. São exemplos o caso do presidente da República atentar contra a Constituição, por exemplo, ele fazer atitudes contra a Constituição, ou contra o exercício dos direitos, ou contra a probidade da administração. No caso, o que significa probidade da administração? É não ser honesto dentro do seu trabalho administrativo, ou contra o cumprimento de leis e decisões judiciais. Então, para que aconteça o impeachment, precisa um crime de responsabilidade. Senão, não acontece, não tem como parar, não tem como impedir o presidente da sua função. Só que como que acontece o processo de impeachment? Ele também é muito simples de se entender. A acusação parte de qualquer cidadão brasileiro. Você que está assistindo agora, é possível você fazer um processo de impeachment, você acusar um presidente, por exemplo, um vereador, um prefeito, um vice-presidente. É muito simples. Isso está no artigo 14 da Lei 1079 de 50. Primeiramente, ocorre um juízo de aceitabilidade pela Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados ele vai receber o processo de impeachment de qualquer cidadão. Ele vai analisar se vale a pena, se há mesmo um crime acontecendo, um crime de responsabilidade, para passar por uma votação. São duas votações que acontecem para o processo de impeachment exista, né? Primeiro vai passar pela Câmara dos Deputados, onde 2/3 dos membros têm que aceitar, têm que votar a favor do impeachment, para depois poder ir ao novo julgamento dentro do Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Para que o presidente seja condenado, também será necessária uma votação de 2/3 dos senadores, conforme o artigo 86 da nossa Constituição Federal de 88. Ou seja, o processo de impeachment ele passa pela aceitabilidade, primeiro, do presidente da Câmara dos Deputados. Depois vai ter 2 eleições para que isso ocorra realmente, no sentido de democracia, no sentido republicano-democrático, dentro da Câmara dos Deputados primeiro e depois pelo Senado Federal. Também sempre em votação de 2/3, tudo bem? E quais são as sanções que o nosso ilustre presidente impedido vai receber?
Caso seja condenado, o presidente da República perde o cargo, assim como fica inabilitado para o exercício da função pública por 8 anos, sem prejuízo de outras sanções judiciais cabíveis. Seria o artigo 52 do parágrafo único da Constituição Federal de 88. Daí você pensa, o presidente vai deixar de ser presidente e não vai poder ser eleito durante 8 anos. Mas é só isso, ele não vai sofrer mais nenhum tipo de sanção judicial a mais. Só será aceito, só será vindo para ele apenas esses 8 anos inabilitado de fazer qualquer tipo de sentido eleitoral. Ele não pode ser eleito, não pode participar de eleições nenhumas. Só que quando o presidente sai pelo processo de impeachment, quem que fica em seu lugar? Vai ocorrer uma vacância de cargo, ou seja, o cargo vai ficar sem ninguém. Isso sendo que o sucessor natural do presidente é o vice-presidente da República, correto? Por isso que ele está lá. Existe um vice-presidente para poder sempre estar uma reserva, vamos dizer assim. E esse artigo 79 da Constituição Federal prova isso. Ela está escrito, né, na nossa Carta Magna. Caso o vice-presidente não possa assumir por algum impedimento, quem ocupa temporariamente é o presidente da Câmara dos Deputados, aquele mesmo que analisou o processo de impeachment, lembra que eu falei? Ou do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem, que é o artigo 80 da Constituição Federal. Ou seja, existe uma gradação, existe uma ordem de quem vai assumindo que se as pessoas não podem conseguir, se as pessoas não podem assumir, né? Se elas não querem, por exemplo. Então existe uma ordem, existe um sentido democrático, uma gradação dentro da Constituição. Contudo, caso o vice-presidente também não possa exercer a presidência por alguma razão definitiva, deve-se questionar o momento em que ocorreu a situação, incidindo o artigo 81 da Constituição Federal. Isso que eu vou explicar agora parece difícil, mas não é. É bem simples. O cargo de presidente, ele acontece em 4 anos, correto? Certo. Caso tanto a ausência definitiva do presidente e do vice-presidente tenham ocorrido nos 2 primeiros anos de mandato, são convocadas novas eleições diretas, ou seja, o povo vai votar de novo para presidente se acontecer isso nos 2 primeiros anos. Se caso aconteça nos 2 últimos anos do mandato, o Congresso Nacional deve realizar eleições indiretas para a escolha de novos ocupantes da presidência da República, ou seja, o Congresso Nacional vai fazer uma eleição entre eles para que aconteça um novo presidente, tudo bem? Isso aconteceu fazendo uma má comparação quando o Sarney entrou na nossa presidência em 1985, que ele foi escolhido pelo Congresso Nacional e não pelo povo, e não por uma votação direta, tudo bem? Resumindo tudo a nossa aula de hoje. O impeachment trata-se são autoridades que praticam um crime de responsabilidade e ficam impedidas de continuar seus cargos. Eles deixam de fazer seus cargos porque há um impedimento. É isso que significa o impeachment. Para que aconteça o impeachment, precisa de crimes de responsabilidades. Que significa o quê? É atentar contra a Constituição Federal, por exemplo, contra a probidade administrativa, contra uma honestidade da sua administração. Por exemplo, o que está sendo acusado a Dilma nesse exato momento em que você assiste esse programa. E como acontece o processo de impeachment? É um processo longo, com vários passos, entre ele a denúncia, a acusação e o julgamento. Não se esqueçam que a denúncia precisa passar pelo presidente da Câmara e ser eleito. Por 2/3 da Câmara Municipal, da Câmara Federal e depois pelo Senado. E depois o julgamento em si que acontece, o processo de impeachment. Quais são as sanções que o presidente, no caso, nosso exemplo, vai sofrer? Ele fica impedido de função pública por 8 anos. Ele não pode participar de nenhuma eleição, por exemplo, não pode fazer cargo nenhum durante 8 anos. Mas é só isso que ele vai sofrer, não vai sofrer mais nenhum outro tipo de problema judicial. E quem fica no cargo do presidente impedido? É o vice-presidente até novas eleições. Ou seja, aprender sobre impeachment é muito simples, é muito fácil, é um processo não é complexo, é um processo não complexo que você consegue entender de forma clara, objetiva e que você acaba percebendo que essa divisão, essa dicotomia brasileira nesse exato momento, ela acontece por uma coisa que você pode entender e que você pode ir bem em qualquer exercício de vestibular ou de concurso público. Espero que você tenha gostado. Beijos e abraços. Até a próxima.